Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 22 até o 25. Ademir, se quiser desligar depois aqui, não sei, pode desligar? Não vou usar aqui. Quer que é só apertar? Pode deixar. Ah, tá. Não. Então o texto diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Glória a Deus. Hoje o tema dessa pregação é a expressão da vida do cristão. A expressão da vida do cristão. Os pontos que eu queria destacar nesse texto: a expressão de obediência, a expressão de amor e a expressão da natureza de Deus. Então essa é a continuação, né? A gente já tem estudado, né, o primeiro capítulo de Pedro, e esse seria então o trecho final aqui do primeiro capítulo, que seria, como comentei com vocês, uma questão introdutória, né, que Pedro ressalta vários temas, né, que ele depois aprofunda no decorrer da carta. E nesse trecho, né, a gente viu nos dois, é como se o primeiro capítulo ele tivesse 3 divisões, né? E Pedro usa o artifício de repetir, né, algumas palavras-chave, tanto em cada um desses blocos, né, justamente para destacar algo e para reforçar alguma coisa que ele está querendo. Vocês estão ouvindo aí, todo mundo? Tá. E aí ele sempre repete a questão daquilo que é perecível, daquilo que do ouro e da prata ali, né? E outros pontos, né? Como a gente já viu. Então ali na primeira parte do capítulo a gente viu a respeito do povo eleito, né? Da obra salvadora, a nossa resposta, a regeneração e a viva esperança, né? Então, esse primeiro trecho ele falava a respeito da salvação, né? Qual era a fonte da nossa salvação, né? Que era a obra eficaz e ativa, né? De todos os membros da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. A natureza da nossa salvação, a regeneração, a nova vida que nós temos em Cristo, né? A esperança da salvação, a viva esperança que temos pela ressurreição de Cristo, a recompensa da salvação, né, que é a nossa herança, a segurança da salvação, né, a garantia pelo próprio Deus dessa herança que teremos, a alegria, então, da salvação, mesmo em meio aos sofrimentos, porque a nossa alegria está na pessoa de Cristo, Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa alegria, né? A antiguidade ou o anúncio da salvação, né? Como Deus já tinha
revelado por meio das Escrituras para os seus profetas, e o alvo da salvação, que é glorificar a Deus, né? Que tudo isso redunde em glória para Ele, certo? Esse na primeira parte, né? Vimos bastante coisa. Aí, na segunda parte do capítulo 1, ele fala sobre santificação, certo? Então, na primeira ele fala de salvação, na segunda de santificação, e aí a gente comentou sobre a mente da santidade, a obediência da santidade, a atitude da santidade, a imitação da santidade, o temor da santidade, a fonte da santidade e o objetivo da santidade. Então, Pedro vai continuar, né, falando da terceira marca que caracteriza a vida de um cristão, de um crente, né, que é o amor. Então, ele falou da primeira, que era a alegria e viva esperança que temos somente em Cristo. A segunda, que é uma vida de santificação. E a terceira, que é uma vida de expressão de amor. Certo? Então, mesmo em meio aos sofrimentos, né, que os irmãos estavam passando ali, né, das perseguições, das lutas, o apóstolo ele traz orientação para os irmãos para que eles demonstrassem amor, primeiramente pelos outros cristãos, pelos outros irmãos, né? Isso eu imagino, tá? Que em meio a uma perseguição, a uma luta, né? Quem tem condições poderia expressar muito mais, né? A vida... tá de óculos. Poderia expressar, né, muito mais essa questão assim de cuidado, né, com os irmãos, né, em amor, de guardar, de proteger, né, no caso, ou de às vezes sustentar mesmo, dar comida, né, para alguns irmãos que estavam sendo perseguidos, mas também para que eles refletissem amor, expressassem amor pelos seus opressores, pelos seus inimigos, né? O que é na nossa mente carnal e humana um paradoxo, algo que é incabível, né? Mas é justamente a expressão de amor de Cristo, né? De amar os inimigos, né? E por que ele orienta os cristãos a fazerem isso, né? A expressarem amor pelos seus opressores, né? Principalmente porque eles estariam refletindo a glória e o caráter de Cristo, e essa expressão seria impactante, né? As pessoas iriam ver diferença na vida das pessoas, e iriam até mesmo ser constrangidos, né? Pedro depois vai comentar isso, que se alguém estaria acusando eles injustamente, eles iriam ver as boas obras, a expressão de amor da vida deles, e iriam mesmo que se constranger aquilo lá, né? Nessa acusação infundada, né? E até mesmo levar até a conversão, né, a Cristo. Então esse tema a respeito do amor, ele comenta em várias vezes no decorrer da carta. E ele vai detalhando que ele vai levando sempre os irmãos a meditarem no exemplo de Cristo e se conformarem na imitação do exemplo de Cristo. Então, não só no sofrimento, né, onde você deveria imitar o sofrimento de Cristo e se conformar, né, a esse sofrimento, né, porque Cristo sofreu dessa forma injustamente. Então você também, mesmo passando por sofrimento, deveria então entregar-se nas mãos do Senhor e confiar e ter e manter a esperança, como depois na santificação, né, ser santo porque Ele é santo, então imitá-lo em sua santidade, como também na sua expressão de amor, que ele vai comentar agora, né? Então, porque Cristo nos amou, da forma como Ele nos amou, é que eu
vou imitá-lo também, fazendo dessa mesma forma, tendo essa mesma expressão de amor. Então o texto ele traz novamente, como eu tinha comentado, né, não de forma não proposital, né, realmente era de forma proposital, pontos em comum referente às partes anteriores, né? Então ali, só para destacar os pontos que ele traz nesse texto, né, em comparação aos outros. Ele fala de fosses regenerados, né? Novamente de, como ele comentou no primeiro ponto, da regeneração do novo nascimento. Ele fala de amor fraternal. Ele agora vai falar de uma semente corruptível. Ele vai falar de amor, né? No primeiro ele falou de esperança, no segundo de fé, e agora ele vai falar do amor, né? Esse novo, o ponto, né, a característica de um cristão e também o tripé de fundamento, né, da vida cristã, né? A esperança, a fé e o amor. Ele vai falar do amor pela nova natureza que recebemos em Cristo. Ele vai falar da obediência à verdade, da palavra imperecível, da expressão de vida do cristão, do crescer plenamente na salvação. Ele vai ligar, né, a gente separa, né, em capítulo 1 e capítulo 2, né, mas continuando o capítulo 2, ele vai falar do desejo ardente do crescimento espiritual, né, que nós deveríamos desejar ardentemente o leite espiritual, como uma criança recém-nascida, porque ele está ligando com a palavra de Deus que ele vai falar nesse texto. E ele vai falar também de purificar a vida pela obediência à palavra. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar, a expressão de obediência. O texto fala de purificaram as suas vidas. Deixa eu abrir a Bíblia aqui também. Não trouxe a minha física. Então no versículo 22 ali, né, que nós já lemos, ele fala ali de que agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, esse purificar as suas vidas, né? Haviam várias cerimônias, né, no Antigo Testamento, e algumas no Novo Testamento, mas principalmente no Antigo Testamento, assim que eu quero destacar, que aconteciam para tornar puro, né, um objeto, né, puro ou limpo, né, de purificação nesse sentido, né. Então, um lugar, uma pessoa, a fim de que ele pudesse ser usado para ou tomar parte no culto de adoração a Deus, né? Então, para que ele pudesse ser usado ou que pudesse fazer parte do culto de adoração a Deus, esse objeto, as pessoas tinham que estar limpos, né? É claro que aqui Pedro vai estar ligando a santificação que ele comenta no ponto anterior. Então ele vai dizer que nós devemos santificar, devemos purificar as nossas vidas para que nós possamos ser usados pelo Senhor, possamos prestar um culto que lhe seja agradável, certo? Então a gente passou por esse processo de purificação. Os cristãos passaram por esse processo de purificação e precisam constantemente, todos os dias, continuar nesse processo de purificação, né? Então, não só um ato inicial, né, mas é um processo diário, né, da nossa vida, de nos manter limpos, de obediência a Deus e de amor ao próximo, né? Então, diariamente a gente tem que continuar vivendo uma vida pura, continuar obedecendo a Deus em tudo e continuar amando ao próximo.
Então, qual deve ser a pureza do cristão? A gente deve ter pureza de pensamento e de consciência. Colossenses 3, versículo 2, diz o seguinte: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Hebreus 9, 14, eu vou dizendo os textos, tá? Vocês vão anotando e tal, se quiserem acompanhar. Que às vezes, por causa do tempo, eu não peço para vocês abrirem, né? Mas se quiserem acompanhar, depois lerem. Então, Hebreus 9, 14 diz o seguinte: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5 fala o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito para o que o Espírito deseja. Hebreus capítulo 13, versículo 18. Hebreus capítulo 13, versículo 18. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e devemos viver de maneira honrosa em tudo. Então, sobre o ponto de que devemos ter pureza de pensamento e de consciência. O último texto de Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles está corrompida. Então, Paulo aqui, ele fala claramente, né, que tanto a mente quanto a consciência de um incrédulo, de um descrente, ele está impuro, né? E isso não deveria acontecer conosco, né? Nós devemos ter também, o segundo ponto, pureza de palavras. Então, além da nossa mente e consciência, nós devemos ter pureza de palavras. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. E o último texto, Salmo 34, versículo 13. Salmo 34, 13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Terceiro ponto, nós devemos ter pureza também de desejos. Pureza de nossos desejos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 16, 17 e 24. No 16, então, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro,
De modo que vocês não fazem o que querem, o que desejam. Desculpe. De modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 5. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 5. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus, que não conhecem a Deus. Quarto ponto que devemos ter pureza. Pureza na adoração. Salmo 24, versículo de 3 a 4. Salmo 24. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Atos 7:42. Atos 7:42. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro do profeta. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. E Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. E o último ponto que devemos ter pureza, como que deve ser, em que áreas da vida do cristão devemos ter pureza? A pureza de prática. A nossa prática, a nossa ação deve ser pura. Colossenses 3, versículo 8 e 9. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Ninguém minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E Miqueias, capítulo 6, versículo 11. Miqueias, capítulo 6, versículo 11. Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Então, quais são as áreas que nós devemos ter? Pureza na prática, pureza na adoração, pureza nos nossos desejos, pureza no nosso falar, nas nossas palavras, e pureza de pensamento e de consciência. Por que Pedro começa a falar dessa forma, né, essa pureza? Porque ele vai falar a respeito do amor. E ira, discórdia, inveja, egoísmo, desconfiança, essas impurezas, elas contaminam a alma, né?
e ao contrário da pureza, então, né? E aí elas vão bloquear o amor, então elas são impeditivo para o amor fraternal, né? A gente não consegue se relacionar e demonstrar amor se nós temos inveja, somos egoístas, né? Então, dessa forma, a gente precisa ter pureza em todas essas áreas para que não haja bloqueio, né, para o amor. Então, essas impurezas, elas não podem ser toleradas em nosso coração. Isso não significa somente nos controlarmos, né? Aquele que fica guardando para si, não explode na hora, então, mas está ali, né? Aquele exemplo, né, da mãe que manda o filho sentar, ele fica em pé, rebelde, não senta. Aí a mãe senta de uma vez, aí o filho sentou, mas por dentro eu estou em pé, por dentro eu estou em pé, né? Não que tendo essa atitude de tolerar essas impurezas, mas não só de escondê-las, né, nesse sentido, mas realmente tirá-las de nossa vida, certo? Lutar contra elas. As impurezas têm que ser expelidas. E por isso que Pedro vai falar a respeito da obediência à verdade, né? Então, purificaram as suas vidas. Como que nós purificamos as nossas vidas? Pela obediência à verdade, certo? E a verdade que ele fala aqui nesse texto, no versículo 22, é a palavra de Deus, né? A palavra que nos atinge, que nos fere, né? É aquilo que percebi a partir da palavra de Deus como verdade sobre mim, né? Então Deus fala algo a meu respeito e eu vejo que isso é a verdade, né? Então ela desmascara o meu ódio, a minha inveja, o meu descontrole, o meu egoísmo, as minhas coisas semelhantes, né? Coisas semelhantes a essa. A palavra de Deus vem e traz luz sobre as nossas vidas, né? Porém, somente me purifica quando eu obedeço a palavra, né? Se a palavra traz essa luz sobre mim, dizendo que eu sou egoísta, eu só realmente sou purificado disso quando eu obedeço a palavra e deixo de praticar esse egoísmo, né? Então não existe purificação sem santificação, sem obediência coerente, né? Portanto, a obediência à verdade, ela é um caminho para a purificação da alma. Somente quando as nossas almas são purificadas nessa obediência, na palavra de Deus, é que daí o caminho estará livre para o amor fraternal. Daí não vai haver barreiras em nossas vidas e a gente pode demonstrar o amor sem hipocrisia. Então, o caminho que o Evangelho fala de salvação é um caminho de obediência e de santificação, né? Para que eu possa expressar a vida de Cristo, eu preciso desse pré-requisito, né? Obediência, claro, salvação, né? Obediência e santificação, né? Por isso que Pedro coloca nessa sequência, né? Ele não fala por último do amor, desculpe, ele não fala por último da salvação, ele fala primeiro da salvação, porque se eu não tenho essa salvação, essa regeneração de Cristo, essa nova vida em Cristo, eu não conseguirei ser santo, imitar a Deus na santificação e também não conseguirei demonstrar amor, e ter essa expressão de amor pelos irmãos. Certo? E, como já comentamos também, né? É claro que nós não... ele coloca nessa ordem também porque nós não somos salvos por praticarmos obras de santificação ou de obediência
e também não somos salvos por demonstrar amor, ou fazer caridade, ou fazer coisas boas nesse sentido, né? Então, isso esclarece, né? Por quê? Porque nós realmente não somos capazes de produzir isso por nossa própria natureza, né? Nós somos maus e temos a natureza caída em nós, né? Pecaminosa. Então, por isso que ele, em algumas traduções, eles colocam nesse texto, no versículo 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, purificaram através do Espírito. Eles acrescentam esse termo, né? Não sei se alguém de vocês tem alguma tradução que fala isso, né? Mas ele acrescenta isso através do Espírito. E aí Calvino, inclusive, comenta isso, né? Ele fala o seguinte: mas que para ele não pareça nos atribuir o poder de purificar as nossas próprias almas. Ele acrescenta imediatamente através do Espírito, como se tivesse dito: as suas almas devem ser purificadas, mas como vocês não podem fazer isso, obedeça a Deus, para que ele retire sua sujeira pelo seu Espírito, relacionando a obediência à fé, né, nesse sentido. Então, que Calvino faz esse acréscimo. Então, a gente sabe disso, né, que a gente precisa do Espírito para que ele purifique as nossas vidas, e pela obediência à palavra, o Espírito vai agindo, né, trazendo essa purificação em nossas vidas. Então, todo cristão, ele, em primeiro lugar, ele ouve a verdade. Todo cristão ouve a verdade. Isso é o Evangelho. Somente a verdade, sem mistura de erros, e o puro Evangelho tem poder de purificar as nossas vidas. João capítulo 8, versículo 32... João capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E João capítulo 17, versículo 17, também um texto bem conhecido, Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, além de ouvir a verdade, ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, todo cristão também obedece à verdade, crendo naquele que veio ao mundo para salvar pecadores, Jesus. Então, todo cristão tem essa característica. Além de ouvir a palavra, Jesus disse que aqueles que são ovelhas, as ovelhas dele ouvem a voz do pastor, né? E me seguem, né? Então, obedecem à voz do pastor. Gálatas 5, 7. Gálatas 5, versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? E 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios 13, 8. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Então, além de ouvir e praticar, todo cristão ele tem o Espírito Santo aplicando as verdades que ele ouviu e obedeceu em seus corações. Em João 4:24 diz que Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24, né? E 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 21 diz: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas que vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade.
Então vocês veem essa atuação do Espírito, né? E, além de ouvir, de obedecer, do Espírito Santo aplicar em nós, todo cristão tem derramado, tem o amor de Deus sendo derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5 fala disso. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então essa foi primeiro ponto, né? A expressão de obediência. No segundo ponto eu queria destacar a expressão de amor. Então, como temos esse amor derramado em nós, né, pelo Espírito Santo, como devemos então expressar esse amor que temos recebido de Deus? Acho que é o ponto, não sei quanto a vocês, mas acho que é o ponto que eu tenho mais deficiência e que a gente sempre considera assim, bom, a própria palavra fala, né, mas é o ponto que a gente sempre considera, eu acho que mais faltoso, né? Aquilo que a gente ainda precisa melhorar sempre e ainda nunca fazemos o suficiente, né? Então, o propósito real da vida em Cristo, da nova vida em Cristo, da regeneração que recebemos em Cristo, é o amor fraternal. Então, o amor é a marca do cristão, é a evidência mais visível da nossa salvação. Certo? É o fruto que se destaca, né? Não é à toa que na lista, né, do fruto do Espírito, o amor aparece em primeiro, né? Paulo declara que o amor é a maior de todas as graças cristãs e também é o solo de onde brotam todas as outras virtudes, né? 1 Coríntios 13, capítulo inteiro fala sobre isso, né? Então é um pré-requisito absoluto para alguém que quer ser uma pessoa espiritual, né? Um bom cidadão até, um bom vizinho, um bom marido, esposa e pai, né? Tem que amar. Né? Então, quanto mais a nós que estamos em Cristo. João capítulo 13, versículo 35, diz o seguinte: mas isso todos saberão, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Lutero, ele fala o seguinte: para que fim devemos levar uma vida pura? Para que assim possamos ser salvos? Não, mas por isso, para que sirvamos ao nosso próximo. Então, a gente deve viver uma vida pura para ser salvo? Não, para servir ao nosso próximo. Por isso que nós devemos viver essa vida pura. Então, o versículo 22, ele fala, visando ao amor fraternal e sincero. O amor fraternal, né? O amor de fraternidade. É um amor que, primeiramente, ele está falando que é um amor aos cristãos, né? Aos irmãos da fé. Então, por que isso, né? O amor fraternal, porque daí ele implica, eu só posso expressar esse amor fraternal se eu tenho fé, conhecimento e piedade. Então, o amor aos cristãos é uma expressão da nossa regeneração e justificação pela fé. Ele é não fingido, né? Ele é um amor sincero, ele é não fingido, tá? Isso implica uma entrega desinteressada. E por essa razão, uma pessoa egoísta não pode amar de verdade, né? A gente, quando somos egoístas, nós não estamos amando de verdade, né?
Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo e entregar as nossas vidas pelos irmãos. Então o objetivo aqui desse qualificativo que ele coloca ali, sincero ou não fingido, aponta para um risco, né? Existe o risco de amarmos de forma não sincera, de amarmos de forma fingida, né? Então é muito fácil a gente acabar se esquivando dos irmãos e num relacionamento cristão a gente só ter uma aparência de amor, a gente ser amistoso, cortês, a gente ajudar assim as pessoas, né? Mas de fato ele ainda ser um amor hipócrita, onde eu não estou amando realmente de coração, com sinceridade, né? Então essa ausência do amor fraternal, ela vai envenenando o nosso relacionamento com os irmãos. Então quando a gente acaba tendo esse fingimento, tendo essa maneira, essa só aparência de amor, não um amor profundo, a gente vai acabar, isso é um veneno que vai minando o nosso relacionamento com os irmãos e também com Deus. A gente vai tendo esse problema, né? Então Pedro ele está destacando isso, chamando atenção para a importância disso, né? Então a gente tem que ficar ligado. O versículo continua: amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Amem persistentemente uns aos outros de coração. É somente por meio do amor fraternal que se caracteriza claramente o relacionamento básico, né, dos discípulos, né? Então, todo o cristão ele tem esse amor e as pessoas têm que olhar para nós e ver que existe esse relacionamento de amor sincero, né? Só que ele está dizendo assim, legal, que bom, vocês amam os irmãos, joia, só que seja persistente nisso, porque o irmão lá, às vezes, vai pisar na bola, às vezes vai te dar um chute, né? Vai pisar no teu calo, e você precisa que esse amor seja persistente, que em meio aos problemas e às lutas, você deve renovar esse amor precisa ser diariamente renovado. Então, não é por quê? Porque lá os irmãos, para quem Pedro estava escrevendo, né? Eles já tinham uma demonstração de amor, mas eles precisavam desse ânimo, né, para continuar perseverando, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à perseguição, né? Então, as duas expressões de coração e persistentemente, né, de forma, diz aqui na minha versão aqui, diz sinceramente e de todo o coração, eles evidenciam a seriedade e a ênfase. Pedro está dando uma ênfase aqui, certo? Que você tem que realmente perseverar, ser sincero nessa perseverança e de todo o coração, com todo o teu ser, sem reserva nenhuma, certo? Então ele mostra uma ênfase. Também persistentemente ou ardentemente, não de qualquer forma, mas de uma forma intensa, uma forma ardente. Indica que o amor dos cristãos nem sempre é fácil, né? Egoísmo, situações complicadas, né? Tudo isso dificulta, né, o nosso amor, mas a gente tem que amar persistentemente, perseverar no amor aos outros contra toda oposição. E
o amor aos irmãos é ao mesmo tempo uma disposição, né? A gente tem que ter no coração a disposição de amar, mas ao mesmo tempo um ato. A gente tem que efetivamente amar. Não adianta só eu falar que amo da boca para fora. Eu preciso expressar isso em atitudes, em atos. Eu preciso, na prática, fazer. Então, não apenas ter a boa intenção, né? E ele fala... Isso, ele continua o versículo aí no 33, ele vai falar depois que vocês foram regenerados, né? Então, ele liga o amor, essa expressão de amor, essa sinceridade, esse de todo o coração, à regeneração, ao novo nascimento. Então, você recebeu uma vida nova em Cristo. Então, ele faz essa referência, né, de que já que você recebeu em Cristo o renascimento, esse novo nascimento, essa regeneração, então você agora deve se aprofundar no amor e no relacionamento com os irmãos. Então, por quê? Porque foi por meio do novo nascimento que nós nos tornamos irmãos, né? Então, essa é a base do nosso amor fraternal. Nós amamos os irmãos porque nós todos recebemos vida do Senhor. O Senhor nos amou a todos. Então, dessa forma, eu devo amá-los também, porque já que Deus quis amar vocês, né? E quis me amar também, né? Então, por que eu iria dizer, não, então eu não vou amar? Não, nós somos irmãos, somos a mesma família. Fomos colocados no mesmo corpo, né? Então, ele também, essa parte aqui também de sinceramente, ele também fala de uma intensidade, né? Intensamente, fervorosamente, de todo o coração. Então, significa que deve ser um amor genuíno, que procede de um coração no qual não há dolo, né? Não há engano e não há hipocrisia. Então, não há hipocrisia no nosso coração. A gente realmente quer amar e está disposto a amar, está com o coração, quer amar de todo o coração, não tem reserva, né? Não é só um fingimento. E que também deve ser um intenso afeto. Não é um amor frio, formal, mas ele é ardente e forte. Então, se existe razão para que eu ame os verdadeiros cristãos, existe, porque nós todos fomos resgatados por Cristo, né? Como eu já comentei. Então, se existe essa razão para amar-nos, então também existe a razão que eu devo para que nós nos apeguemos nesse amor e que esse amor seja intenso. E é claro que essa expressão de amor, ela é um efeito da obra do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo que produz isso em nós, que derrama o amor de Deus em nossos corações e que nos ajuda a efetivamente amar, porque nós não, por nós mesmos, não conseguimos amar dessa forma, né? Como Cristo nos amou. Nós não conseguimos, porque nós somos egoístas, né? Mas precisamos que o Espírito Santo, então, possa produzir esse amor em nós, e ele faz isso, é obra dele, e glória a Deus por isso, né? Então, o amor aos cristãos, ele brota de uma alma que todos os que ele brota na alma de todos os que se converteram a Cristo, porque é a ação do Espírito. Então, todo aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo vai agir em nossos corações e vai colocar esse amor. Então, ele vai sim, nós podemos
demonstrar amor e agir dessa forma intensa, perseverante no amor, tá? Então, o amor cristão aqui que Pedro fala é excelente, né? É um amor excelente. Então, ele nasce em um coração purificado pela verdade de Deus, pela influência do Espírito Santo. E ele é sincero em sua operação. E ele não se mistura a paixões carnais. O amor que Pedro está comentando é puro. Então, ele não está misturado às nossas... porque, como a gente viu, a gente já purificou, né? Então, purificou a mente, purificou a consciência, purificou a palavra, purificou os nossos atos. Então, ele não tem essa mistura. Ele é puro nesse sentido. E é um amor fervoroso e crescente. Então, cada vez mais ele deve ser de intensidade, né? Então, nós devemos amar mesmo e amar cada vez mais, certo? Então, esse é o amor excelente que Pedro está dizendo aqui, tá? João, capítulo 3, então, versículo 34, ele fala: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. É um mandamento, né? João 15, 17, esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros, né? Não é uma opção para nós. É um mandamento do Senhor. E ele, em sua graciosidade, né? Ele não só dá um mandamento de algo que a gente não pode fazer, nunca vai alcançar, mas ele dá os meios para que nós alcancemos, que é a operação do Espírito Santo. Romanos 12, 9. Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Hebreus 13, 1. Seja constante o amor fraternal. Hebreus 13, 1. 1 João, ele fala, o capítulo inteiro a respeito disso, né? 1 João, capítulo 3, o livro inteiro, né? Desculpa. O livro inteiro, 1 João, capítulo 3, versículo 14. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, a epístola de 1 João, ela vai trazer justamente isso. A característica do nascido de novo, a característica daquele que crê em Deus, do cristão, é o amor. O amor aos irmãos, o amor às pessoas, aos inimigos, né? Assim como também o amor a Deus. Mas ele vai focar que se nós não amamos ao irmão, nós não, na verdade, não estamos amando a Deus. Né? Em 1 João capítulo 4, versículo 7. Vocês querem abrir ali 1 João 4? Vamos ler uns 3 versículos. Vamos ler uns versículos ali no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui também. Primeira João, capítulo 4. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Vou continuar, tá? Versículo 8, do 7 em diante, tá? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos ama, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está em nós, está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece em Deus e Deus nele. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, que ame a Deus, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém. O texto é claro, né? Então ele traz muitas características. João, ele tem muitos paralelos aqui, né, que a gente está vendo, né, com esse capítulo, né. Depois a gente vai ver ali que o amor é uma expressão da natureza de Deus, é o que ele fala 2 vezes, né, que Deus é amor. E ele fala da operação do Espírito também, né, porque ele nos deu o seu Espírito, né. E ele fala de um ponto também que é a expressão, né? Porque nós somos nesse mundo como ele é. Nós devemos expressar, então, esse amor que temos recebido de Deus, porque é um mandamento. Se nós amamos a Deus, nós devemos também amar os nossos irmãos. E se não amamos irmãos, não estamos amando a Deus. Então, ele liga o nosso, esse relacionamento ao amor, né? Então, se há um problema no nosso amor, né, eu tanto firo o meu relacionamento com os irmãos, quanto o meu relacionamento com Deus. E 1 João capítulo 5, versículo 1, 1 João capítulo 5, versículo 1, diz também o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Então, está falando de Cristo, mas também está falando dos irmãos, né? Nós amamos os irmãos porque todos foram gerados do próprio Deus, né? A expressão, o último ponto aqui, né? A expressão da natureza de Deus, né? Então, como a gente viu, o amor, Deus é amor, o amor é um atributo de Deus, né? Na teologia existe um ponto onde fala do estudo de Deus, de que existem alguns atributos, né? Que Deus tem alguns atributos, algumas características, algumas qualidades, talvez.
Então, esse atributo ele deve ser entendido como um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo que ele revela grande afeição, ele também revela cuidado, zelo, correção e abnegação, certo? Nós lemos aqui no capítulo 4 que o que fundamenta e a maior expressão do amor de Deus foi o fato dele ter enviado Jesus, né? O Ademir também já pregou sobre esse ponto, né? Então essa é a maior manifestação, né, do amor de Deus. Realmente foi Jesus ter vindo e ter morrido pelos pecadores, né? Então, assim, o amor, ele é um atributo comunicável, né? O Ademir depois pode explicar melhor, mas existem atributos de Deus que são incomunicáveis, que só a Deus pertence, né? Só Deus é onipotente, onipresente, eterno, né? Mas tem atributos que ele comunicou com a sua criação. Então é como se ele pegasse algo, algo que expressasse, né, o amor dele e ele repartisse com o homem, né, quando ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então por isso que ele é chamado de atributo comunicável, né? Então nós temos o amor, o ser humano tem um amor que ele é um reflexo, claro que não perfeitamente, né, do amor e desse atributo de Deus, que é o amor, tá? Vale ressaltar, então, que o amor, ele não anula os outros atributos de Deus, né? Então, tanto a morte de Jesus, ele tanto manifesta o amor de Deus, quanto também manifesta os outros atributos, né? A justiça, a santidade, né? Deus odeia o pecado, então teve que reconciliar o mundo por meio do sacrifício de Jesus. A justiça, né? Nós merecíamos a morte, mas Deus então proveu, né, o substituto que Cristo morresse no nosso lugar para que cumprisse a justiça de Deus. Então Deus, ele não tem um atributo maior do que o outro, né? Todos os seus atributos são iguais, né? E um não anula o outro. Então a gente não pode dizer que todos os outros atributos de Deus, eles procedem do amor, né? Então, assim, existem algumas doutrinas por aí, né, que diz que não, se Deus é amor, então todos os outros, eles procedem desse amor de Deus, mas não é bem assim, né? Ele é ao mesmo tempo amor, ao mesmo tempo santo, ao mesmo tempo justo, né? Então, nenhum atributo de Deus é subordinado ao amor ou ao outro atributo, tá? O texto, então, ele fala do versículo 23, lá de Pedro, né? Vamos voltar aqui para Pedro. No versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, nós somos regenerados, né? Nascemos de novo, nascemos do alto, nascemos de Deus, né? E, portanto, nós somos filhos de Deus, né? Então, a gente já comentou, né, que se nós nascemos, é uma obrigação indispensável, né? Um mandamento, nós amarmos os nossos irmãos, né? Se todos nós nascemos de Deus, nascemos por meio do Espírito, somos adotados como filhos, então nós devemos, como obrigação, amar os irmãos.
Então, se a gente tem essa nova vida, nós devemos ter uma nova natureza, né? Nós temos uma nova natureza. E essa nova natureza é a natureza divina, né? Agora, a gente já falou isso também na santificação, né? Então, agora nós, por meio dessa natureza, que se é uma natureza divina, né? A natureza que é uma expressão daquilo que Deus é, né? Não que somos divinos, né? Nesse sentido, por favor. Se Deus tem essa expressão de amor, se Deus é amor, então nós devemos, como filhos, expressar a mesma natureza que o nosso Pai, né? Então, quando nós amamos, nós estamos imitando o nosso Pai, nós estamos expressando essa imitação, né, a Deus e atestando, digamos assim, que a nossa filiação a Deus, né? Somos filhos, então estamos imitando o nosso Pai, estamos amando. O texto fala mediante a palavra, não de uma semente perecível, né? Mas perecível por meio da palavra de Deus, né? Aqui Pedro de novo comenta, né? O perecível, a palavra, ele fala de tudo isso, né? Então, mediante a palavra de Deus, o ponto é a importância da semente. Pedro aqui está ressaltando, ele começa agora a falar da importância dessa semente, a importância porque ela é a palavra de Deus, ela é duradoura, ela é eficaz, ela é viva, ela é permanente, porque ela é a expressão de Deus, ela veio do próprio Deus, né? Então, tanto a obra de regeneração quanto a expressão diária do amor, ela somente pode ocorrer por obra de Deus. A palavra de Deus é a semente, ela é viva, ela vive, ela é permanente, ela se conserva para sempre. Por ser viva e duradoura, essa semente também produz frutos vivos e duradouros. É isso que ele está comparando a palavra à semente, ele quer trazer isso. Que se ela é uma semente, ela vai produzir fruto. Então, se ela é uma semente duradoura e viva, vai produzir frutos vivos e duradouros. Até, a gente tem que perceber isso, né? Ele está trazendo à nossa mente essa compreensão da grandiosidade dessa palavra, da palavra da verdade, da palavra de Deus. Que nós somos alcançados por meio dessa palavra, que nós somos regenerados por meio dessa palavra. Deus nos alcançou, né, por ela, nós temos a vida eterna por meio dessa palavra. Então, quem experimentou isso pode amar os irmãos por meio dessa palavra, por viver em obediência a essa palavra. Desculpa. Então, por meio da palavra, o homem recebe a semente incorruptível do Espírito Santo e assim se torna um nascido de novo. A palavra é o instrumento remoto e anterior, né? É o Espírito Santo que opera o novo nascimento, mas a palavra foi o instrumento usado, né? Nós ouvimos a palavra, isso gerou isso e fez, o Espírito Santo usou a palavra para gerar fé, né? Entenderam, né? Alford, ele diz o seguinte: a palavra não é o princípio, não é o próprio princípio gerador, mas apenas aquilo pelo qual ele funciona, o veículo do poder germinador misterioso, né? Então ele comenta justamente sobre isso que falamos, né? Que é o instrumento do Espírito para a ação. E aí agora ele começa no versículo 24 e 25, ele fala: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, e a sua flor,
cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então aqui, para comprovar a importância da singularidade, do poder da palavra, Pedro ele vai citar a palavra, ele vai citar o profeta Isaías, vai citar Isaías 40, versículo 6. Então, mais uma vez, ele, assim como ele fez falando a respeito da santidade, né, citando Levítico, sede santos porque eu sou santo, ele agora vai ressaltar a importância da palavra de Deus, citando o profeta Isaías, não trazendo algo assim da mente dele, do que ele acha, né, do que ele imagina, mas realmente não. Eu estou trazendo para vocês aqui como se ele estivesse trazendo Deus como testemunha disso que ele está falando, né? Quem falou isso foi Deus, não fui eu, né? Então, claro que aqui ele está falando que toda a carne, né? Ele está falando, faz uma referência às pessoas, né? Ao ser humano natural, né? Ao ser caído. O ser humano se considera grande em poder, em sabedoria, em ciência, em cultura, né? A gente se considera grande, mas tudo que nós temos, toda essa glória é carne, então ela é passageira e não tem valor eterno. Tudo isso vai passar e vai murchar, né? O seu destino é caracterizado pelas palavras, secou-se, vai se secar. Então, assim como Pedro nos orienta a caminharmos em santidade, na imitação do nosso Pai Santo, somos admoestados agora a perceber a nossa fragilidade e corrupção, né, dessa vida meramente terrena e natural do ser humano, e buscar assim as coisas eternas e permanentes. Aquilo que é terreno aquilo que é terreno deve em nossos corações ir murchando, como coisa do passado, né? O murchando, ele tem essa conotação, né? É algo que está se deteriorando, uma coisa antiga, velha, do passado. E cair, né? Então, as coisas terrenas e mundanas devem cair também no nosso coração, ser abandonado em nossa vida. Então, a gente deve buscar isso, né? Que aquilo que é terreno dessa terra, mundano, natural, que isso tudo vá murchando e caia. Que a gente busque as coisas espirituais e permanentes, né? E aí ele comenta justamente isso, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Aí, em comparação, né, ele vai trazer, que a gente deveria então trazer e buscar e crescer naquilo que é permanente, naquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. Então ele faz um contraste, né, entre aqueles que vivem na carne, na natureza humana, nas coisas terrenas dessa terra, com aqueles que vivem para as coisas do alto, aqueles que semeiam a semente espiritual. Ele faz esse contraste, né? Que um permanecerá, o outro não, certo? Então, a gente nasce na carne, mas pela palavra de Deus nós somos nascidos de novo para as coisas celestiais. Essa nova natureza não é de semente corruptível, ou de algo natural que herdamos ou que possuímos de nós mesmos, mas é em virtude da graça, cheio da natureza, da operação divina, da verdade de Deus, e ela produz os efeitos que continuarão para sempre, gerando em nós a vida espiritual e eterna. Então, perceba isso, esse contraste que ele está falando entre a vaidade do homem natural e a experiência do homem espiritual. Bengel diz o seguinte: o evangelho dá frutos incorruptíveis, não obras mortas, porque ele mesmo é incorruptível. O próprio evangelho, a própria palavra, ela não é corruptível, por isso seus frutos não são obras mortas ou corruptíveis, né?
E o versículo 25, o último versículo do capítulo, diz: essa é a palavra que foi anunciada a vocês, ou essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, que vos foi evangelizada, a verdade da palavra de Deus, proclamada a nós no Evangelho, é o poder operante de Deus para a salvação. Recebemos a semente incorruptível, a palavra, portanto, nascemos para a eternidade, e assim temos que viver para a eternidade. Nós recebemos e nascemos para a eternidade, então devemos viver para a eternidade. 1 Coríntios 15, do versículo 1 até o 4, diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Romanos 1, 16 e 17, né? Todo mundo conhece também o texto. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Outro texto, se quiserem anotar, João capítulo 15, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 17, 19, João capítulo 17, versículo 19, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Mateus 24, 35, Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Hebreus 4:12, também bem conhecido. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Julga os pensamentos e a intenção do coração. Tem Tiago 1:18 também. E 1 Coríntios 1:21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, essa palavra é que nos foi anunciada. Então, que nós recebemos, né? Que opera em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa essa palavra preciosa para produzir frutos em nós para a glória de Deus. Então devemos expressar essa vida recebida em amor aos irmãos. Concluindo então, irmãos, a Bíblia não conhece cristãos que apenas creem, mas que ainda não nasceram de novo. Ou somos cristãos, nesse caso nós nascemos de novo, ou ainda não nascemos de novo, nesse caso ainda não somos de fato cristãos, certo? Se temos uma nova vida, temos uma nova natureza. E se somos coparticipantes da natureza divina, e Deus é amor, então expressemos essa filiação quando em imitação ao nosso Pai. O amor fraternal, ele brota em nós do novo nascimento, de uma semente imperecível,
a palavra permanente de Deus. Por isso somos orientados a exercitar e a crescer de forma perseverante no amor aos irmãos. Assim como a relação natural dá origem à afeição natural, assim a relação espiritual dá origem ao amor espiritual e, portanto, permanente. Assim como a semente da qual brota é permanente, não transitória como as coisas terrenas. É a palavra que não pode falhar, a palavra eterna que nos orienta a amar, meus irmãos, ardentemente de todo o coração. Essa palavra é viva, é sempre viva, é atual, ela é oportuna. Cabe-nos obedecer a ela sem reservas e sem demora. Nós devemos ouvir, receber e amar a santa palavra e arriscar tudo o que temos antes de perdê-la. Nós devemos eliminar todas as outras coisas no lugar tirar todas as outras coisas do lugar que é devido a ela, de importância, né? Devemos alojá-la em nossos corações como nosso único tesouro e garantia segura do tesouro da glória que há para os crentes no céu. Então, nós devemos amar, ouvir, receber essa santa palavra, praticá-la. Sobre a palavra da verdade, nós devemos meditar e praticar em 4 pontos que eu coloquei aqui. Primeiro ponto, que a verdade é de valor inestimável. A verdade é de valor inestimável. O quanto temos reconhecido essa realidade? O quanto esse fato influencia o nosso caminhar? Segundo ponto, erro e falsidade são maliciosos e maus. A adoração ao Senhor deve ser em espírito e em verdade, e o amor aos irmãos deve ser sem hipocrisia. O erro e a falsidade são barreiras na nossa expressão da vida de Deus, tanto no nosso relacionamento com os irmãos, quanto no nosso relacionamento com Deus. Nós temos lutado pela verdade? Terceiro ponto. Se um sistema de religião, ou uma doutrina religiosa, ou qualquer coisa, não defende ou não se baseia na verdade, ela deve ser imediatamente abandonada. Devemos evitar os locais onde o erro é ensinado. Nós estamos tolerando alguma mentirinha, algo que consideramos sem importância? Lembrem que um pouco, como diz a palavra, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Qualquer falsa doutrina vai causar prejuízo em nossas vidas. E o quarto e último ponto. Devemos nos colocar sobre os ensinamentos da verdade. Somente pela verdade que as nossas mentes podem ser beneficiadas. E as nossas vidas podem ser purificadas e modificadas. Nós temos renovado as nossas mentes diariamente com a verdade da palavra de Deus? Amém, queridos. Era isso. Que o Senhor realmente nos ajude. Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, em primeiro lugar, por essa obra maravilhosa, pela natureza viva e preciosa que tu tens, por meio do teu Espírito Santo, nos dado por meio do novo nascimento, Senhor, e que essa vida se manifesta, se expressa por meio do amor aos irmãos, o amor aos inimigos, o amor também a ti, Senhor, porque te amamos, porque tu nos amasses primeiro. Senhor, que nós possamos, ouvindo a seriedade, a importância dessa tua palavra, Senhor, que nós possamos, no nosso dia, todos os dias, Senhor, estarmos revendo essa questão, Senhor. O quanto temos
ardentemente, perseverantemente amado os irmãos. Somos muito falhos nisso, Senhor. Eu sou muito falho nisso. Peço perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por não amarmos como Tu queres que amamos, Senhor, como Tu nos ordenas que amamos, Senhor. Que possamos, por meio do Teu Espírito Santo, ter a nossa mente renovada com relação a esse ponto, Senhor, para que a nossa prática, Senhor, glorifique o Teu nome nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é Cristo verdadeiro e